Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, estamos aqui com muita alegria para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, estudo transformador para cada um de nós, que nos dá essa possibilidade de entendermos um pouquinho mais esse ciclo da vida, entendermos questões que, até algum tempo atrás, nós ainda vacilávamos. E com o estudo dessas questões que Kardec nos trouxe, a gente começa a entender esse movimento do nascer, do viver, do desencarnar, e nos prepararmos para uma nova jornada, dessa necessidade da reencarnação, coisa que em muitas ocasiões nós já chegamos a dizer, não quero mais nascer, eu não quero mais isso, mas a gente começa a descobrir através dessa literatura, dessas perguntas e das respostas, a necessidade dessa evolução, o quanto nós precisamos, e essa oportunidade que o plano espiritual nos dá, nos permite, de estarmos aqui mais uma vez, aprendendo, desenvolvendo essa parte intelectual e a parte moral, para que a gente possa realmente criar essas condições de voarmos mais alto. E esse livro, né, Nivaldo? Toda a doutrina nos diz isso, mas vamos falar desse livro porque é o objeto do nosso estudo. Ele nos esclarece, como você sempre fala, por que nós estamos aqui, o que nós temos que fazer aqui. Eu estou aqui para me vingar do meu irmão que me contrariou, eu estou aqui para fazer mal àquele homem que está lá, aquela criatura que está lá. O que eu estou fazendo aqui? Qual o objetivo de eu conviver aqui com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu vizinho, com o Nivaldo? Então, esse livro, ele vem nos esclarecer o que nós estamos fazendo aqui na matéria e essa parte que nós estamos agora. O que nós vamos poder fazer no mundo espiritual. É esse esclarecimento que a gente precisa. E que até pouco tempo atrás a gente era motivo de mistério, era motivo da gente se apegar a determinadas coisas que hoje a gente vê que são pueris. São conhecimentos, sério, confortadores. Isso. Né? Que faz com que a gente ressignifique muitos pensamentos, perdas que nós tivemos, situações que estamos vivendo atualmente. Tudo isso que nós já vivemos, que nós passamos, ou que estamos passando agora, ou que vamos passar, a gente vai encontrar esse refrigério, a gente vai encontrar esse consolo, esse conforto nos entendimentos desse mundo espiritual. Porque aqui nós estamos fazendo apenas um curso, uma passagem. Né? Estamos fazendo aqui passando aqui uma etapa das nossas vidas, que é a nossa vida infinita, em que viemos aqui aprender algumas coisas para contribuir para a nossa evolução. Vamos lá, Célia, fazer a nossa prece, agradecer a Deus, agradecer a esse plano espiritual que nos permitiu que aqui estivéssemos mais uma vez e que, como sempre, gostamos de ressaltar, todo esse planejamento é feito no mundo espiritual. Nós aqui cumprimos o que eles já determinaram, já definiram. Então vamos agradecer a esses amigos espirituais, aos nossos mentores da nossa casa, o MAP, pela oportunidade de estarmos aqui fazendo o estudo desse livro. Graças a Deus. Vamos à nossa reflexão da semana, para que a gente possa pensar nisso durante a nossa semana, né, Sérgio? Vai ser colocado aí na tela para vocês. E a passagem hoje vai mostrar a figura, né, a foto do nosso irmão Kardec, Allan Kardec, e dizendo assim: esse problema
resolvo na próxima encarnação. Resolve nessa, vai por mim. Então, Célia, essa citação, né, esse problema eu resolvo na próxima encarnação, todos nós, em algum momento em nossas vidas, já falamos isso. Deixa isso para lá, não dá. Vou resolver na próxima. Nessa não dá mais. Nessa não dá mais. E, aí Kardec claro, vem nos dizendo. Aqui, fazendo aqui uma colocação de humor, né? Kardec nos dizendo, vai por mim, resolve nessa. Por quê? Porque a gente está estudando exatamente isso aqui. Nós, quando nos programamos para vir a esse planeta, numa nova missão, ou numa nova etapa de prova ou expiação, nós recebemos todo o conforto, todo o consolo, todo o apoio do plano espiritual e material. Uma vez que a gente não cumpra, essas etapas elas vão se agravando. Nivaldo, vamos usar... Eu costumo até fazer um comparativo. Aquele aluno que está num colégio e ele não dá conta de dar continuidade nesse colégio, e ele se reprova por várias vezes, e ele sai e ele vai para um colégio pior. Um colégio com condições, muitas das vezes até material pior. E ele vai ter que se esforçar muito mais. Então é exatamente isso na nossa vida. Nós agora, para cumprirmos, Célia, as nossas tarefas, as nossas provas e as nossas expiações, nós estamos tendo aqui essas condições. Se nós não cumprirmos, na próxima talvez a gente não tenha as facilidades dessa. Você falou da nossa escola, né, na nossa escola terrena, o exemplo que eu ia usar também é das escolas. Um aluno, o ano letivo, ele é dividido em 4 bimestres. Então, ao final de cada bimestre tem provas, né? Então, naquele primeiro bimestre, o aluno não estudou, não fez nada, gazeteou o tempo todo. Ele vai e só tira notas ruins naquele bimestre. Aí chega o segundo bimestre, que é a matéria do primeiro bimestre e do segundo bimestre. Como ele não estudou lá no primeiro, ele tem agora que estudar o primeiro e o segundo. Então é mais dificultoso. Vai se agravando. A coisa vai se agravando. A mesma coisa somos nós na espiritualidade. Então a gente vira e fala assim, não, esse problema eu vou deixar para a próxima. Tá bom, não tem problema nenhum. Deixa para a próxima. Só que na próxima o problema existe e com certeza vem com uma dificuldade maior. Isso aí a gente não precisa duvidar. Então, se tem que resolver, vamos resolver agora. Se vai dar trabalho para resolver agora, que tenhamos esse trabalho, porque na próxima o trabalho vai ser o mesmo, com um acréscimo. E a gente tem, para solidificar esse entendimento, no Evangelho, palavras de Jesus, né? Perdoai 70 vezes 7. Se nós estivermos passando pelas nossas dificuldades e que nós precisamos perdoar, que perdoemos. Vamos fazer a nossa parte, sempre. Jesus, no Evangelho, ele diz, né, se algum irmão te pedir a capa, dá também a túnica. Se ele te obrigar a andar 1000 passos com ele, anda mais 2000. Isso tudo no sentido de você estar vivendo exatamente tudo isso que você precisa nessa encarnação. Não deixar para a próxima. Resolve nessa. Até porque, Nivaldo, a gente precisa entender assim, se esse problema se apresenta para nessa encarnação, é porque eu posso resolver nessa encarnação. Quando eu falo assim, não, deixa para a próxima, eu estou desobedecendo uma programação que deu trabalho para fazer.
Não foi, não é assim. Não, agora dá esse problema lá para que. Não, não é assim. Todos nós, cada um de nós, temos uma programação individual e temos uma programação coletiva. Isso dá trabalho para fazer. E quando a gente vira e fala, quando o problema se apresenta, quando a situação se apresenta, eu viro e falo, não, deixa para a próxima, eu tenho que pensar 2 vezes antes de pronunciar isso. Eu tenho que parar para pensar nas consequências que isso pode e que vai acarretar. Então, não é tão simples assim. Então, vamos lá, vamos repetir a 562. Na Semana passada não deu para 562. concluir. E aí Kardec pergunta a espiritualidade. Já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada, os espíritos da primeira ordem, os espíritos puros, se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Aí ele nos responde. Que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Se aqui na matéria, quantos casos de depressão a gente conhece que estão vinculados à ociosidade, e aí quando a espiritualidade nos diz a ociosidade eterna seria um suplício, é um suplício. Suplício eterno. A gente fica aqui, né? Poxa, doido que chega sábado e domingo para eu ficar sem fazer nada. Sabe, eu quero passar o dia inteiro deitada. Aqui a gente fica pedindo ociosidade. Na espiritualidade, isso é um suplício. O trabalho, até porque, né, meu irmão, se a gente for parar para pensar, o trabalho é uma lei de Deus. É uma lei de Deus, vamos estudar isso aqui. O trabalho é uma lei divina. Então ninguém pode fugir a essa lei, é lei, é lei. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Todos temos que trabalhar. Então é por isso que a espiritualidade nos diz que essa ociosidade eterna seria um suplício. Se a gente voltar nessa questão aqui, Nivaldo, da 558, que a espiritualidade nos diz que esses espíritos, eles concorrem para a harmonia do universo, é do universo. E a nossa mente pequenininha, a nossa mente limitada, se limita a esse orbezinho que a gente habita. Mas o universo é muita coisa para que a gente possa vislumbrar. Nós não temos ainda condições de vislumbrar isso. E no Evangelho também Jesus dizia que há necessidade de muitos trabalhadores. Portanto que ele diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aqueles para trabalharem nessa obra imensa, ainda somos poucos. Sério, só uma observação, né? Vocês, que todos os espíritos, todos nós concorremos para a harmonia do universo. Será que eu concorro? Será que você concorre? Será que aquela pessoa que nós conhecemos concorre? Todos nós concorremos. Muitas das vezes, até sem percebermos, como eles já nos disseram, sem a gente ter essa consciência. Mas todos nós, mesmo nos nossos trabalhos particulares, com os nossos irmãos, nós estamos contribuindo para a evolução da humanidade, do planeta. A gente presta atenção que a espiritualidade nos diz
nessa contribuição da harmonia do universo. Ele não fala, a espiritualidade não fala em intensidade. Eu contribuo mais, você... Não. É a contribuição que cada um de nós, por menor que seja... A nossa contribuição pode ser só aquela pequenininha. Poxa, mas aquela pessoa que hoje se dedica a cuidar da mãe, será que ela está... Sim, ela está contribuindo para a harmonia do universo. Mas esse trabalho pequenininho, esse trabalho pequenininho. Sabe aquela historinha do fogo na floresta, que o passarinhozinho vai e despeja? Beija-flor, né? Beija-flor, uma gotinha. A floresta está pegando fogo e o beija-flor vai lá, pega água no rio e despeja. E alguém pergunta para ele. E não vai resolver nada. Não vai resolver. Pode não resolver, mas eu estou fazendo a minha parte. É assim. A contribuição dele ele está dando. É aquela pequenininha. É ou não é para a harmonia? Ele está fazendo uma contribuição para a harmonia do universo. Bem colocado, assim. Né? E aí a 562 tem a letra A. De que natureza são as suas preocupações? De que natureza são as preocupações dos espíritos de ordem mais elevadas, né? De ordem mais elevada. Olha a resposta da espiritualidade. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. Né? Olha que lindo. Receber diretamente de Deus essas ordens, repassá-las para o universo e velar para que elas sejam cumpridas. E aqui, né, Célia? É ou não é muito trabalho? Velar para que elas sejam cumpridas, porque normalmente elas não são cumpridas por nós. Porque Jesus recebe as ordens de Deus, vai passando para os espíritos que estão nessa cadeia, até que chegue a nós, através dos nossos anjos de guarda. E muitas das vezes nós não cumprimos aquilo que seria a nossa participação, a nossa obrigação. Então o que ele pode fazer é velar, para que a gente possa cumprir. Mas muitas das vezes a gente não cumpre. E o planeta sofre por isso, e aí a gente precisa renascer e começar tudo de novo. E estamos aí, as guerras estão aí. Né? E infelizmente ele faz a parte dele, ele vela para que a gente consiga entender o objetivo real da vida, mas ele também sabe que nós temos o nosso livre-arbítrio e nós vamos ter a oportunidade de corrigir todo esse mal-entendido que hoje a gente possa estar cometendo. E aí a gente, diante, né, disso tudo que você falou, Nivaldo, a gente pode entender por que eles têm trabalho a vida inteira. A vida toda. Tem ocupações a vida toda. A gente dá trabalho a vida toda. A gente dá trabalho. E quando nós nos tornarmos, porque vamos nos tornar espíritos puros, vão ter outros nessa condição que hoje nós estamos. Que nós vamos ter a oportunidade de auxiliar. De trabalhar e vamos passar, porque são esses estágios que todos nós vamos ter que passar. Questão 563. As ocupações dos espíritos são incessantes? Eles trabalham incessantemente? Incessantemente. A gente precisa, nós, encarnados, precisamos trabalhar 8 horas, é o que manda a lei, né? E depois temos que descansar. Os espíritos, eles nos dizem assim, trabalham incessantemente? Incessantes, sim. Se entendermos que o pensamento deles está sempre ativo, visto que vivem pelo pensamento. Porém, é importante não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. São coisas distintas. Essa mesma atividade constitui um prazer
pela consciência que tem de ser úteis. Então, o trabalho dos espíritos não é um trabalho como nós conhecemos aqui, braçal. Eles trabalham muitas das vezes com o pensamento. E então não há, como nós já falamos aqui numa questão anterior, Célia, não há esse cansaço, fadiga corporal. Não há uma fadiga corporal, nem angústias das necessidades, como diz na questão 558. Essa fadiga corporal não existe. Aí a gente, a gente abusa de tudo. Quer dizer então que eles são ativos pelos seus pensamentos. Então, tá aí. Eu vou começar a fazer o bem só em pensamento. Só em pensamento. Aí é por isso que a espiritualidade, mais embaixo, um pouquinho mais para baixo, ela diz assim: importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Eles são ativos pelo pensamento, mas nós não podemos ser ativos só pelos nossos pensamentos. Nós temos que ser ativos. Estamos encarnados. Movimento. Estamos encarnados, estamos na matéria. Então há uma diferença muito grande. Então não adianta só falar ou só pensar, nós temos que fazer. Francisco de Assis já dizia para nós que as mãos que fazem são mais importantes. Foi Madre Teresa. Madre Teresa falou, Madre Teresa. As mãos que trabalham são mais importantes do que as bocas que oram. Né? Então é importante orar, sim, muito importante, fundamental. Mas é preciso que a gente ponha em prática aquilo que nós estamos orando, fazendo, falando. Aí a 563 tem a letra A. Tem a letra A, né? Isso se concebe com relação aos bons espíritos. Mas acontecerá o mesmo com espíritos inferiores? Ou seja, ele perguntou se a ocupação dos espíritos são incessantes. Eles respondem que sim, porque eles trabalham pelo pensamento. Isso também acontece com os espíritos inferiores? E eles respondem: os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Eles fazem essa comparação. Cada um, nós falamos aqui, eles já falaram para nós do arquiteto e do ajudante de serviço. Pedreiro e o ajudante. Então, cada um vai trabalhar dentro da sua função. Trabalho existe para todos. Todos. Porque se a gente for parar para pensar, os espíritos superiores, os espíritos da primeira ordem, eles podem fazer tudo. Vamos lembrar de Jesus? Mais uma vez, nosso modelo de vida. Quando ele foi pronunciar o Sermão do Monte, o Evangelho diz que eram 5.000 pessoas. Os discípulos não tinham condições de multiplicar o pão e o peixe. Só quem tinha condições de fazer isso era Jesus. E Jesus multiplicou. E o que ele fez quando ele acabou de multiplicar? Ele deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem. Ele não podia distribuir, ele podia fazer tudo. Mas tem trabalho para todos. Então, a parte tem especificações para cada um dentro dessa escala de atribuições. Então, todos têm trabalho. E, como diz lá naquela questão 540 que nós retornamos, Sérgio, muitas das vezes pode até acontecer dele não saber, mas está fazendo parte de uma cadeia de trabalho. Ele está trabalhando, mesmo sem ter a consciência disso. Então, a 564.
haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma se ocupem. Antes de ler a resposta, vamos pensar nisso. Porque aqui aqui nós... Eles já disseram para nós, já deram essa resposta antes. Mas né? quando nós voltarmos ao mundo espiritual, Nivaldo, nós vamos ser exatamente o que somos aqui. Então, se eu sou ociosa aqui, se eu não quero fazer nada aqui, quando eu retornar ao mundo espiritual, como é que eu vou ser? Eu vou querer, pelo menos, continuar, né? Sem querer fazer nada. E aí a espiritualidade nos diz: há espíritos que se conservam ociosos na espiritualidade. Mas eles continuam. Mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente, como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Então, a espiritualidade, ela vem nos mostrando... dessa evolução do espírito. Nós vamos retornar ao mundo espiritual exatamente como somos aqui. Então, se eu vivo na ociosidade, eu vou retornar ao mundo espiritual querendo e lutando para viver nessa ociosidade. Porque eu sou assim. Só que o que a espiritualidade está nos dizendo é que isso, com o passar do tempo, isso vai começar a me incomodar. Eu vou querer outras coisas. Eu vou querer me enganjar em alguma atividade. Ou seja, o despertamento da minha consciência vai acontecer e eu vou... Pode levar um dia, um ano, o tempo que for necessário, mas nós vamos despertar. O tempo nosso pai espera, ele não... E aí, voltando à referência de Jesus, ele diz que nenhuma ovelha será perdida no reino de meu Pai. Então, e a espiritualidade nos diz que nós, retornando ao mundo espiritual, nesse estado de ociosos, essa ociosidade vai começar a pesar. Eles nos dizem aqui, pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade. E felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Porque o progresso, assim como o trabalho, também é uma lei de Deus. É lei do progresso, lei do trabalho. Nós vamos então a gente não tem para onde fugir. O trabalho é uma lei de Deus, o progresso é uma lei de Deus. E outras leis, né? A gente vai falando de acordo com o que vai aparecendo. Mas lá nós vamos ter um capítulo específico que nós vamos falar sobre essas leis. Então, esse progresso, ele vai acontecer com todos nós, mais cedo ou mais tarde, e uns mais cedo, outros mais tarde, outros mais tarde ainda. Mas ele vai acontecer, né?
Perfeitamente. Questão 565. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Então, vamos ler a resposta para a gente poder entender o que eles falaram e fazer algumas considerações. Né? Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Resposta: examinam, o que pode demonstrar a elevação dos espíritos e seu progresso. Claro que Kardec sempre responde aqui, Célia, levando em consideração a resposta dos espíritos mais evoluídos. Mais evoluídos. Né? Então, os espíritos examinam nossos trabalhos, aquele pintor, aquele escultor ou aquele músico. Eles examinam e vão se interessar, como eles dizem, né? Por aqueles que realmente demonstrarem progresso. Aquele espírito. Né? Que progresso? Progresso moral. Né? Um escultor ou música de boa qualidade, um som de boa qualidade, ou um pintor de uma qualidade, ele vai se interessar, sim. Mas claro que isso vai depender da elevação dessas obras que estão sendo produzidas. Aí, Nivaldo, a elevação dessas obras, o significado de elevação dessas obras, assim como a elevação desse espírito que está produzindo, né, essa obra. E aí tem a 566. Kardec pergunta: um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Então, ele era um músico, desencarnou. Ele vai se interessar mais pela música? Ou o arquiteto, pelas construções? Aí, a gente fala em arquiteto, aí vamos nomear Oscar Niemeyer. Será que no mundo espiritual ele se ocupa... se ocupar, né? Vai constituir o objeto de sua predileção só os arquitetos, as obras? E é interessante a gente ler a resposta de Kardec, porque a gente vai ver que tem surpresa aí, né? Nem sempre ele vai se interessar exatamente por essa... Mas a gente pode ter uma ideia do programa passado que nós lemos, que todos nós vamos ter que cumprir, nós vamos ter que desenvolver todas as atividades. Todas as atribuições. Né? Isso. E aí é o tal negócio, antes de ler a resposta, né, Célia, exatamente isso. Quer dizer, a última encarnação ele foi um arquiteto. E nas outras, que também tinha a sua predileção. Também teve a sua predileção. Qual que ele vai se interessar mais? Na pergunta 560, a espiritualidade nos diz: todos temos que habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. E aí Kardec faz essa pergunta, né? Repetindo a pergunta de Kardec, um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Essa é a pergunta de Kardec. E os nossos amigos nos respondem: tudo se confunde no objetivo geral. E se nós formos parar para pensar nesse objetivo geral,
Nós já não vimos na questão anterior sobre a harmonia do universo. Tudo Então, se o objetivo confunde, geral é a harmonia do universo. tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporcione de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes, pode ter cultivado outra em anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar dizendo que tudo se confunde num objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublimes, eles são maravilhosos. O que no mundo, o que no vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos colegiais? Por isso, disse eu, atentam no que demonstre progresso. Exatamente. Então, a gente pode aí entender na série que o espírito que desencarnou como arquiteto, ele efetivamente pode no mundo espiritual trabalhar como arquiteto, porque ele teve outros interesses, tenha outras especialidades desenvolvidas em outras encarnações que sejam de sua preferência maior. E o que você disse aqui, né? É preciso que a gente saiba tudo. Está aqui, ó, pois é preciso que saiba tudo para ser perfeito. E a gente pode até, agora, fazer uma reflexão e dizer, caramba, então falta muito tempo ainda para mim chegar ao final dessa linha. Eu não sei nada, mas é preciso que a gente entenda, Célia, que todos os nossos, ou grande parte dos nossos conhecimentos, ao iniciarmos uma nova etapa de uma reencarnação, eles ficam adormecidos. Então é possível que nós tenhamos habilidades que nesse momento estão adormecidas. A gente tenha, mas estão adormecidas. Para que a gente possa desenvolver essas outras. Com certeza, nós já adquirimos muitas habilidades. Porque essa não é a nossa primeira, a nossa segunda, a nossa terceira encarnação. Desde a nossa criação até a esse ponto em que nos encontramos, muitas habilidades nós já adquirimos. E elas estão armazenadas, tipo um arquivo. Elas estão lá. Quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente tem, e até mesmo dormindo, no desdobramento pelo sono, a gente pode ter acesso a esses arquivos. A gente não lembra. Porque muitos de nós vão falar assim, eu não tenho acesso a isso não, eu não lembro. Nós falamos do sonambulismo,
né, que o espírito ele se afasta do corpo, ele acessa conhecimentos de outras encarnações e ele traz esse conhecimento. Né? Então, essas habilidades, muitas habilidades, nós podemos ter. Eu hoje, por exemplo, não consigo pintar nada, mas eu não sei se tem lá arquivado na minha memória essa habilidade de pintura. Então, que nós temos habilidade, nós temos. Tá? Todos nós temos. Agora, é a perfeição das habilidades? Não, não Ainda é. não. Ainda não. Ainda não. Agora, o que me impressiona é a espiritualidade nos falar assim: notai ainda o seguinte, o que no vosso mundo atrasado considerais sublime. Quanta coisa, né, Nivaldo, que a gente qualifica assim de belo, sensacional, é sublime. Há uma passagem, um capítulo de um dos livros de André Luiz, que ele, em viagem a uma colônia espiritual, ele vê um belo quadro. E ele fica deslumbrado com a qualidade desse quadro e ele se refere que ele já viu já tinha visto um na Terra. E aí o instrutor diz para ele que aquele do plano espiritual é o verdadeiro. Na Terra é uma cópia. Então eles nos dizem considerar sublimes. O que nós consideramos sublimes não passa de infantilidade comparada ao que há em mundos mais adiantados. Seria, Célia, talvez um grande pintor ver um desenho de uma criança de jardim de infância. É como ele diz aqui. É como ele diz também isso. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos adiantados, onde existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos colegiais. Seria um grande pintor vendo exatamente um desenho, uma pintura de uma criança. São esses espíritos elevados olhando as nossas pinturas ou esculturas hoje. E aí a 566, ela se desdobra na letra A. Concebemos que seja assim, isso é Kardec falando, concebemos que seja assim. Ele não se convence num primeiro momento da resposta da espiritualidade. E aí ele pergunta, tá bom, que seja assim, concebemos que seja assim, em que se tratando de espíritos muito adiantados, referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda se não elevaram acima das ideias terrenas. E os espíritos nos respondem. Com relação a esses, o caso é diferente. Mas restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Eles são exatamente como nós. Estão mais materializados. Não? Eles estão aqui em contato conosco. Limitados como nós. Então eles não têm essa visão mais abrangente, essa visão mais ao longe. Perfeitamente. Então eles podem se admirar, sim, com as nossas pinturas, com as nossas artes. Então nós chegamos né, ao final de a mais um programa. Vamos parar no programa da semana que vem. A gente vai para a questão 567. Agradecendo a esses amigos, agradecendo principalmente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. E pedimos, Mestre, que a Tua luz nos acompanhe, que a Tua luz ilumine as nossas decisões, os nossos passos, o nosso querer, Mestre. Que possamos colocar esses ensinamentos em prática
que possamos entender, Mestre, que hoje é o momento, agora é a necessidade. Nos ajude a cumprir o que precisamos. Nos ilumine, Mestre, nos fortifique e ampare a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.